Oitava entrega de atividades, matemática. Olá, pessoal! Então, vamos começar com as nossas atividades de matemática, certo? Uma equipe de natação está treinando para as Olimpíadas. Observe os horários e marque quanto tempo essa equipe está treinando. Então, veja aqui, pessoal. Aqui a professora colocou a hora do início, do treino e aqui a hora do fim do treino, tudo bem? Vejam que eu coloquei até o relógio para vocês observarem melhor. Então, aqui, ó, antes dos 2 pontos, eu tenho a hora, vou colocar o H. Depois dos 2 pontos, eu tenho o minuto. Então, vamos observar. Deixa eu colocar aqui, minuto. Então, vamos observar. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. Ou seja, eu estou na mesma hora, certo? Então, a resposta aqui não vai ser em hora, a resposta aqui será em minutos. Então, vamos lá. Do 0 para o 30, quantos minutos se passaram? Então, veja que aqui, ó, ele tá no 12, certo? Ou seja, tá marcando 8 horas. E aqui o ponteiro do minuto tá no 6. Então, para andar do 12 até o 6, quanto tempo passou? Certo? Quantos minutos se passaram? Você vai anotar aqui. A mesma coisa aqui, ó, na letra B. Então, 10 está na mesma hora, certo? Então, a resposta aqui não será em hora, a resposta aqui será em minutos. Então, de 0 minutos, ou seja, a hora está começando, para 25 minutos, quantos minutos se passaram? Certo? Ou seja, daqui até aqui, quanto tempo passou? Certo? Você vai marcar a resposta dos minutos aqui. Agora, letra C. Das 12 horas para as 13 horas, quanto tempo passou? Então, vamos lá. Lembrando que antes eu tenho a hora e depois, eu tenho o minuto. Então, observe que o minuto tá 0 e aqui o minuto tá 0, ó, 0, 0. Quer dizer o quê? Que é a hora inteira, que a hora tá começando. E aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 13. 12 na cabeça. Para chegar até o 13, quantos dedos vocês ergueram? É a quantidade de hora que passou aqui, tá? Então, lembrando que aqui você não vai colocar tantas horas. Ou, desculpa, aqui você não vai colocar tantos minutos. Aqui você vai responder quantas horas. Tudo bem? 2 é a atividade do calendário, tá? Gente, presta bastante atenção, porque tem crianças que continuam com muita dificuldade no calendário. Por quê? Porque não lê os dados que tem nele. Então, aqui eu tenho o nome do mês e o ano. Julho de 2021. Lá na sala eu perguntei, quantos dias tem uma semana? Só um aluno soube, gente. Dia da semana são 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. E esses números? São os dias do mês. Dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dia do mês são os números, tá? Então, o mês de julho, ele tem 31 dias. As Olimpíadas terão início no dia 23 de julho. Em que dia da semana cairá? Gente, o que você vai fazer aqui? Você vai localizar o número 23. 23 é o 2 e o 3. Aqui o 23. 23. Você vai observar em qual coluna ele está. E vai copiar aqui o dia da semana que é. Bem tranquilo, certo? B. Quantos dias de competição haverá do dia 23 até dia 31? Então, aqui você vai realizar, você vai contar, certo? O que eu já expliquei para vocês? Eu não começo a contar do dia que nós estamos. Eu começo a contar do dia seguinte. Então, eu vou fazer a contagem do 24 até o 31. Então, você vai contar 1, 2, 3, até chegar no 31 e vai marcar quantos dias de competição que terá do dia 23 ao dia 31. Bem tranquilo aí também, né? Lucas, Tiago, Ana, Maria e Otávio foram comprar ingressos para assistir a apresentação de ginástica. Observe o lugar que cada um comprou.
Depois, pinte na malha com a cor indicada o local em que cada um deverá sentar. Muito bem. Então, aqui eu tenho a malha, ó. Tá vendo onde está o lápis da professora? Aqui eu tenho a malha. Então, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Que são as colunas. E aqui eu tenho as linhas A, B, C, D e E. Professor, eu vou pintar com qualquer cor? Não. Aqui do lado eu tenho a cor indicada. Então, vamos lá. Ó, o Lucas, ele sentou na A3. Você vai usar o verde. O Tiago, D2. Você vai usar o amarelo. A Ana, C1, você vai usar o laranja. A Maria, B5, você vai usar o rosa. E o Otávio, A4, você vai usar a cor vermelha. Presta atenção, professora, eu não tenho vermelho. Então, o que você vai fazer? Lá no A4, você vai escrever bem pequenininho Otávio. Ou então, você vai puxar uma flechinha aqui para fora e vai escrever Otávio. E isso é para quem não tem as cores. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Localizem aí. Vou ensinar vocês aqui o primeiro. Ó, A3. Então, primeiro eu vou mudar aqui a minha cor. Vou pegar a cor verde. Então, vamos lá. A3. Então, eu vou procurar a linha A. A linha A está aqui. Agora, eu vou até a coluna 3. 1, 2, 3. Aqui, eu vou pintar de verde. Certo? Pintem bem bonitinho, bem certinho, tá? Que aqui no computador fica difícil pintar. Então, agora pausa o vídeo, responda e depois você confere. Acredito que todos já tenham feito, certo? Então, vamos lá. Vou pegar agora o meu amarelo. Por quê, professora? Porque ele tá falando aqui, ó, amarelo. Então, Tiago, D2. Então, eu vou procurar a linha D, A, B, C, D. E vou até o 2. 1, 2. Então, aqui é o lugar que o Tiago comprou. Tá? Pintem direitinho aí. Agora o laranja. Vamos procurar o laranja aqui. Esse é o que mais se aproxima do laranja. A Ana, C1. Então, vou procurar o C. A, B, C. E 1. Bem pertinho aqui, né? Então, aqui é o lugar da Ana. Caprichem na pintura. Agora, rosa, que é a cor da Maria. Então, a Maria, pessoal, B5. Então, eu vou procurar a linha B. A, B e vou até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o lugar da Maria. E agora, vermelho, para representarmos o lugar do Otávio. Então, vamos lá. O Otávio sentou no A4. Então, aqui, linha A, eu vou contar até no 4. 1, 2, 3, 4. Então, a malha de vocês deve ter ficado assim, tudo bem? Então, se você acertou, você coloca certinho. Se você errou, você apaga e conserta. Você pode colocar o certinho aqui na frente, tudo bem? E caso você tenha errado, você faça o X aqui, por favor. Certo? Vamos continuar com as nossas atividades de matemática. Agora, nós iremos trabalhar a tabela. Acompanhe aí. Nas Olimpíadas, o que determina a ordem dos classificados é a quantidade de medalhas de ouro. Tá aí uma curiosidade, né? Então, o que determina se o país ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, não é o total de medalhas que ele conquistou, tudo bem? E sim a quantidade de medalha de ouro. Então, vamos observar aqui, ó, os Estados Unidos ficou em primeiro, certo? Com 104 medalhas. Observe aqui, ó, que o terceiro é o Reino Unido com 65 e não a Rússia com 82. Por quê? Porque o Reino Unido tem 29 medalhas de ouro, enquanto que a Rússia tem 24, certo? Então, o que determina a classificação do país nas Olimpíadas é a quantidade de medalhas de ouro. Continuando aqui. Observe o quadro de medalhas de alguns países conquistaram nas Olimpíadas. Então, o nome dessa tabela é Quadro de Medalhas Olimpíadas de Londres 2012, certo? Aqui está a fonte, né, da onde a professora retirou essa tabela. E aqui nós temos a coluna com o nome dos países,
a coluna com a quantidade de medalhas de ouro, a coluna com a quantidade de medalhas de prata e a coluna com a quantidade de medalhas de bronze e a coluna com o total de medalhas. Então, o que é esse total? Quando eu somo a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, eu tenho o total de medalhas que esse país conquistou, tudo bem? Então, para realizar os probleminhas, nós precisaremos retirar os dados aqui dessa tabela, certo? O que eu vou pedir, gente? Leiam com muita atenção. Não é ler com a televisão ligada, não é ler mexendo no celular, certo? Uma coisa é você ligar o celular para assistir o vídeo. Outra coisa é você pegar as atividades para fazer e ficar aí no Facebook e ficar jogando, certo? Então precisa ter muita concentração no momento de realizar as atividades. Então vamos lá. Quantas medalhas de ouro os Estados Unidos conquistaram a mais que o Reino Unido? Então, o que eu vou pedir para vocês a partir de agora? Lê o problema, marque, pessoal, as partes importantes, tá? Para quê? Para a hora que você ler novamente, você já indicar. Então, o que ele quer saber aqui? Ó, medalhas de ouro que os Estados Unidos têm a mais que o Reino Unido. Certo? Então, o que eu tenho que lembrar de a mais? O a mais, ele quer saber, gente, a diferença, tá? Quanto que um tem a mais do que o outro. Se eu quero saber a diferença, eu faço uma conta de menos, muito bem. Então, não é medalha de ouro, então eu vou vir aqui, ó, na coluna ouro, certo? Então, eu vou ver os Estados Unidos 46 e o Reino Unido 29. Então, o que você vai fazer? Montar a conta. Lembrando que o número maior sempre vai em cima. Então, você vai montar a conta aqui, ó. 46 menos, porque o a mais, ele quer saber a diferença, certo? Menos 29. Muito bem. Pessoal, prestem atenção nessa conta, porque muitas crianças que foram para a escola erraram. Por quê? Vocês ainda não estão entendendo. Vamos lá. O 6, ele é menor que o 9, gente. Ele não tira, certo? Ele não tira. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer aquela troca, certo? Eu vou até pegar aqui, ó, o roxo para vocês entenderem. Então, vamos lá. O 4 vai passar a valer 3. Certo? E o 6, ele passa a valer 16. Então, precisa prestar muita atenção. Foi a mesma coisa da provinha. Erraram coisas fáceis, tá? Porque, gente, isso é o básico, saber que 6 é menor que 9. Então, eu não consigo tirar. Tudo bem? Realizou a conta? Você tem que marcar a resposta aqui. Não é só marcar um número. Você vai marcar o quê? Os Estados Unidos têm tantas medalhas de ouro a mais, tá? Ou os Estados Unidos têm tantas medalhas a mais que o Reino Unido, tá? E essa é a resposta que você vai colocar aí, certo? B. Quantas medalhas de bronze, agora eu não tô mais no ouro, eu tô em bronze, a Alemanha precisa ficar para ter a mesma quantidade de medalha de bronze que a Rússia? Então, vamos entender. Agora, ele quer saber medalha de bronze. Ele está perguntando o quê? Quanto que a Alemanha precisa para ficar com a mesma quantidade de medalhas de bronze da Rússia? Primeira coisa, eu vou lá na minha tabela e vou localizar onde está a Alemanha. A Alemanha está aqui, ó. Certo? Depois, eu vou localizar onde está a Rússia. Rússia, aqui. Veja que eu estou na coluna bronze. Certo? Então, vamos lá, gente. O que acontece se eu somar 32 com 14? Se eu somo 32 com 14, eu terei a quantidade das duas juntas de medalha de bronze. Ele perguntou quantos que elas têm juntas? Não. Ele perguntou quanto que a Alemanha precisa para ter a mesma quantidade de bronze que a Rússia. Ou seja, quanto eu preciso colocar em 14 para ficar com
32, certo? Aqui você pode colocar 14 na cabeça e ir fazendo risquinhos até chegar no 32. Depois você vai contar quantos risquinhos você marcou, quantos risquinhos você fez, é a quantidade de medalhas que ela precisa ganhar. Então, gente, entendam o problema, certo? Ele quer saber quanto que a Alemanha precisa para 14 passar a ser 32, ou seja, quanto que eu preciso colocar aqui de medalha para ficar com 32. Então, não é uma soma. Que operação que eu vou fazer? Exatamente, eu vou fazer uma subtração, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 14 de 32, que eu vou saber a quantidade de medalha que a Alemanha precisa para ter a mesma quantidade da Rússia, tá? Galera, não é difícil. O que precisa fazer? É entender o problema, certo? Então, vamos armar a conta. Lembrando que o número maior sempre vai em cima. Então, você vai armar aqui, ó. 32 menos 14. Porque se você somar, você vai ter a quantidade total. E ele não quer a quantidade total. Ele quer saber quanto que a Alemanha precisa ter a mais, né? Para ficar com a mesma quantidade da Rússia. Mais uma vez, prestem atenção aqui, ó. Porque 2 é menor que 4. Então, ele não tira, certo? Vamos ver quem é que vai acertar essa aqui. Ele não tira, então você tem que fazer o quê, gente? Fazer a troca, pegar emprestado do número ao lado. Prestem atenção, porque vocês estão errando nisso, certo? C. Quantas medalhas o 8º e o 9º colocados conquistaram juntos? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na tabela e vai olhar 8º, 9º. E você vai realizar uma soma entre esses dois números. Porque quando realiza junto, eu tenho que somar, eu tenho que juntar as quantidades. Então, aqui você vai marcar 28 mais 17. Certo? Realiza a conta e não esquece de marcar aqui. Conquistaram juntos tantas medalhas. Certo? Agora nós vamos fazer a atividade envolvendo os números ordinais. Números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição. Então vamos ler aqui, ó. Os números ordinais são utilizados para indicar a ordem ou posição dos elementos em uma pilha, lista, fila, entre outras coisas, tá? Então, se eu quero saber, quem chegou primeiro na escola, eu vou usar número ordinal, tá? Se eu montar uma fila, se eu for querer saber primeiro, segundo, terceiro, eu vou utilizar o número ordinal, porque ele está indicando uma ordem, tudo bem? Então, aqui a professora colocou a tabelinha, tá? Números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º, 10º. 11º. Ué, professora, mas você não colocou 12º, 13º? Por quê, gente? 12º, você vai ter 10º, que é de 10, segundo, que é do 2. Entenderam? Aqui a professora colocou as dezenas inteiras, né? 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Na hora de escrever, gente, não esqueçam os acentos, certo? Porque senão a pronúncia fica errada. Olha aqui a dica que eu coloquei. Copie a tabela dos números ordinais em seu caderno. Professora, qual que é a tabela dos números ordinais? É essa aqui. Tá? Então, você vai copiar essa tabela no seu caderno, vai tirar uma foto e vai mandar no meu WhatsApp. Os alunos que estão indo essa semana e semana que vem à escola, me mostra o caderno quando chegar lá. Por que copiar, gente? Para você poder estudar, certo?
Porque a prova do terceiro bimestre eu vou pedir números ordinais. Então, estude. Ah, professora, mas você não mandou nenhuma atividade nessa quinzena de números ordinais. Não tem problema. É só você estudar, é só você ler. A mesma coisa as tabuadas, tá? Não é porque eu não mandei nenhuma atividade referente à tabuada que você não precisa estudar. Tudo bem? Os atletas participaram da corrida dos 100 metros livre. Escreva a posição que eles chegaram. Siga o modelo. Aí aqui a professora colocou o modelinho para vocês, né? 18º, e aí eu escrevi 18º. Então, leiam aí comigo os números. Eu vou ler e vocês vão repetir aí na casa de vocês. Sexto, 25º, 32º, 13º, 19º, 44º. Professora, mas eu não sei escrever. Você vai consultar essa tabela aqui para estar realizando a atividade de baixo. Certo? Bem tranquila aí, né, galerinha? Lembrando que qualquer dúvida, só mandar mensagem para a professora.